juntos a contribuição do Grupo 7, Espiritualidade e Cultivo de Virtudes. Eu quereria aqui fazer uma observação inicial para esse momento histórico. Pode não parecer, mas um pai de santo e um arcebispo, vigário castrense, discutindo um assunto sinodal. É histórico. Não se tem notícia, acredito eu, se eu estiver errado, me corrijam, de tamanha graça concedida por Deus. Obrigado, Papa Francisco, obrigado, monsenhores, obrigado, cardeal, obrigado, Dom Sérgio, por esta oportunidade histórica. A razão é o raciocínio que nos joga em uma transcendência. Dê o nome que quiserem dar a essa transcendência. A razão humana é um raciocínio. O raciocínio nos tira da nossa simples materialidade e nos lança em algo mais amplo. Isso é o fundamento dos valores. Valores que são cultuados numa tradição africana, valores que são cultuados numa tradição protestante, valores que são cultuados numa tradição católica, ortodoxa, budista, ou seja o que for. Então, nós pegamos a espiritualidade nesse conceito. Então, tudo isso colocado a serviço do bem comum da criação, que também é um dado coletivo de todas as convicções religiosas, né? Construir uma noção de amor e proteção à Amazônia dentro da agenda interreligiosa. Todas as religiões, todas as convicções baseiam em quê? Naquilo que é fundamental do ser humano, que nós chamamos amor, caridade, o nome que quiserem dar. Isso aplicado à Amazônia, né, que pode gerar uma agenda comum. Cultuar os valores familiares na proteção da natureza, seu local onde você vive. Voltar ao incentivo da educação interreligiosa nas escolas, em busca da releitura da missão de Jesus, falando. E aí, construir uma agenda interreligiosa. Primeiro, um diálogo institucional. Não adianta a gente fazer medidas pequenas se os chefes, as cabeças, não se envolvem em uma abertura de diálogo. Então, um diálogo institucional das lideranças religiosas, no sentido de enfatizar os aspectos teológicos convergentes, como pede o Papa. O segundo ponto. Bem, no segundo ponto, por favor. Qual o papel da história da agenda religiosa para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? A presença dos povos originais, indígenas, pajés, xamãs. A presença religiosa da Igreja no cultivo de virtudes. A presença da sacralidade afro-vinda dos escravizados e a ação, inclusive interreligiosa, de pastorais e organismos. Propostas estamos pensando no nosso grupo. Primeiro, tomada de consciência e ações concretas dos líderes religiosos da Amazônia para uma agenda comum. Começar. Isso aqui é um ponto de partida, como o Papa tem pedido tantas vezes. Procurar uma agenda comum. A formação de lideranças religiosas em vista de uma agenda comum, inclusive com inserção nas grades curriculares teológicas em campo acadêmico. Falou-se de grade curricular acadêmica em outros campos, também para um diálogo importante, que as várias faculdades de teologia, as católicas, evangélicas, os cursos de formação de liderança religiosa, possuam também essa grade, né? Fortalecimento institucional das ações comuns já existentes. A experiência de Manaus tem pesado, a experiência da Bahia tem pesado, Rio Grande do Sul, onde há o diálogo institucional. E maior comunicação em vista de formar opiniões
opinião e promover engajamento nesta causa. E aí tem a última, que é uma proposta corajosa. O cardeal Dom Cláudio diz muito que o Papa pede que a gente tenha propostas corajudas, né? Corajosa. Então aqui está uma proposta corajosa. Seria muito interessante. O sínodo é composto padres sinodais, os bispos, auxiliares, né? Que são técnicos, e observadores, que são de várias realidades, que participam como observadores. Por que não pensar na possibilidade de inserir como observadores desse sínodo representantes dos diversos segmentos religiosos da Amazônia? Esta é a nossa proposta. Isso aqui, somente aqueles que têm os graus mais elevados podem usar. Isso se chama brajá ou barajá. Isso aqui é a minha carteira de identidade. Quem é afro, segmento Jeje, sabe toda a minha linhagem por essas contas. Aqui são as cores do Vodum da Justiça. Revioçô, Xangô, Zaze. Xangô no Nagô, Zaze no Banto e Revioçô no Jeje. E na Vodum me diz: dê em meu nome para este homem. Ele é voz que clama no deserto e clama também no meio das multidões. Pela autoridade que eu tenho no meu axé, em respeito à sua história de vida e à importância que o Senhor tem, me permita lhe dar. Horas após o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI, um raio atinge a Basílica de São Pedro. Veja agora em câmera lenta. Esse acontecimento extraordinário aconteceu por volta das 6 horas da tarde, horário do Vaticano.